primeira parte da grande divisão que nós encontramos no Catecismo Maior, que vai começar a tratar sobre o que o homem deve crer acerca de Deus. Depois, no segundo bloco de perguntas, nós trataremos sobre o dever que Deus requer do homem. Então, até a pergunta aí 98, nós vamos ver o que o homem deve crer acerca de Deus e, posteriormente, nós começaremos a ver ou a estudar sobre o dever que Deus ele requer de nós. Aqui, então, nós vamos começar a pensar neste estudo introdutoriamente sobre Deus. Mas então, quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que a Escritura ela nos revela muitas coisas e nos ensina muitas verdades, e não é de admirar que a Escritura nos ensine algo, obviamente, sobre aquele que é o nosso Criador, bem como o nosso Redentor. A Escritura, portanto, ainda que muitos tentem negar essa realidade, vai falar acerca de Deus, vai falar acerca do nosso próprio Senhor. E essa pergunta, então, vai nos falar que realmente a Escritura revela algo sobre Deus. Pergunta de número 6 do Catecismo Maior vai nos dizer assim: o que as Escrituras revelam acerca de Deus? Resposta: as Escrituras revelam quem Deus é, quantas pessoas há na divindade e os seus decretos e como ele os executa. Como um estudioso vai dividir, ele vai dizer assim: quais são as 4 partes em que podemos dividir aquilo que a Bíblia revela sobre Deus? E então seria, primeiro, a Bíblia revela sobre o ser de Deus, ou o que Deus é. A Bíblia fala sobre as pessoas na divindade, ou o que a Bíblia revela sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia vai falar sobre os decretos de Deus, ou os planos de Deus elaborados na eternidade, antes que houvesse o universo. E a Bíblia vai falar sobre a execução dos decretos de Deus, ou a realização dos seus planos por meio da criação e da providência. Então a Bíblia ela vai tratar acerca disto, e nós poderíamos dividir então que a Bíblia vai tratar sobre informações acerca do próprio Deus e informações acerca das obras de Deus. Isso é um resumo, né? O nosso padrão doutrinário aqui está resumindo aquilo que a Escritura vai ensinar relacionado ao Deus que nós conhecemos. Mas veja, eu estou falando aqui acerca do conhecimento de Deus, ou que nós conhecemos a Deus. Mas há pessoas por aí que vão imaginar que Deus ele não pode ser conhecido. Vamos dizer, olha, Deus, ele de modo algum pode ser conhecido. Ninguém conhece a Deus, ou ninguém jamais entende a Deus. Só que isso é algo falso, nós veremos. Alguns também dirão que Deus ele é alguém que é totalmente outro, alguém que está muito distante de nós, e nós, por sermos seres limitados, pequenos, minúsculos, que estamos aqui muito distantes dele, não podemos ter um conhecimento acerca dele. Outros imaginam que Deus não se faz conhecido. E por que então Deus ele não se faz conhecido? Não tem como o homem conhecer algo sobre Deus. Ou que, na verdade, que nada verdadeiro, alguns vão pensar, pode ser dito sobre Deus como uma verdade objetiva, real, palpável, inegociável. Então muitos vão dizer, não, ninguém pode falar categoricamente que existe um Deus, ou que isto é requerido de todo homem, o conhecer a Deus. E vai existir uma série de conceitos e ideias de pessoas tentando negar a ideia de conhecer a Deus, ou dizendo que Deus não pode realmente ser conhecido de forma nenhuma, porque ele é totalmente outro, está muito distante, e uma série de ideias que não encontram o seu fundamento na Escritura Sagrada.
O que nós entendemos, à luz da Escritura Sagrada, é que nós podemos conhecer a Deus. E por que nós podemos falar que conhecemos a Deus, ou por que nós podemos falar de Deus de modo verdadeiro? Ainda que alguns neguem que seja possível falar de Deus de modo verdadeiro. Nós podemos falar sobre Deus de modo verdadeiro, bem como sobre suas obras, porque Deus se revelou na palavra. Então nós temos uma fonte que nos mostra ou nos ensina sobre Deus e sobre suas obras. Que não é, obviamente, uma fonte que vai nos ensinar tudo que poderia ser ensinado sobre Deus, mas nos revelará aquilo que é suficiente para nós crermos em Deus, crermos em Cristo e também conhecermos as suas obras. A Bíblia não se propõe a ser um livro que trata exaustivamente sobre Deus. Mas a Escritura nos chama a conhecer a Deus. E seria contraditório falar que não podemos conhecer a Deus. Quando o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, Oséias 6,3, nos diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então veja que é um chamado, a que conheçamos e a que prossigamos conhecendo o nosso Deus. Então podemos sim, nós entendemos, ter o conhecimento do Senhor. Então o padrão doutrinário, o Catecismo Maior, nessa pergunta de número 6, vai começar a nos ensinar algo sobre o próprio Deus. As Escrituras revelam quem Deus é. Então, ele está falando aqui que a Escritura nos revela algo sobre a própria essência de Deus, sobre o Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia, ela revela o que é suficiente para crermos em Deus e também nos revela o que é suficiente para crermos sobre o próprio Deus. E quando nós, então, nos aproximamos da Escritura para estudar a Escritura e Deus, nós não estudamos Deus como Ele é em si mesmo, porque aí seria difícil demais, porque nós, como criaturas de fato finitas, limitadas, não conseguiremos compreender Deus exaustivamente, porque Ele é infinito e o finito não pode compreender exaustivamente aquele que é infinito. Criaturas minúsculas como nós não conseguiremos, mas, como afirmei anteriormente, nós podemos conhecer Ele pelo que Ele revela sobre Ele mesmo na palavra. Então a palavra de Deus é uma revelação do próprio Deus. Mas como diz um teólogo, um estudioso, ele vai dizer o seguinte: quando a Bíblia fala de Deus, não está falando apenas da palavra Deus ou da ideia Deus. Está falando sobre a realidade do Deus que realmente existe. Está falando de alguém que realmente vive e, além de quem, não existe outro Deus. Por outro lado, quando um homem não cristão fala de Deus, ele não está dizendo a mesma coisa que a Bíblia diz, embora possa usar algumas das mesmas palavras. Se o não cristão baseia o que ele acredita sobre Deus em sua própria experiência, ele está dizendo: Deus é o que eu sinto que Ele é. Se ele, o não crente, basear suas crenças em sua própria razão, estará dizendo: Deus é o que penso que Ele seja. Mas, em ambos os casos, quando o incrédulo fala de Deus, ele está realmente dizendo homem em voz alta, porque o seu Deus é apenas uma extensão de si mesmo, uma invenção da sua própria imaginação. Então, isso serve para dizer que o conhecimento de Deus que nós temos não pode ser fruto da nossa própria imaginação, do nosso próprio pensamento ou daquilo que nós sentimos neste mundo, mas da revelação objetiva e especial de Deus, que é a sua palavra. É daqui, então, que nós temos o conhecimento de Deus e do próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nos revela Deus, o Pai. A Escritura nos chama a
e nos ensina que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele realmente existe e que Ele é também o galardoador daqueles que o buscam. Quem diz isto é o próprio apóstolo em Hebreus capítulo 11, verso 6. Veja o que diz a palavra. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Diz assim a Escritura: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Perceba então que é necessário que creiamos em Deus e que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. Então isso mostra a necessidade da fé no que diz a palavra de Deus sobre o próprio Deus. Necessário, fé, pressupõe fé no Senhor. Abraçar este Deus que é revelado na sua própria palavra, a nossa fonte objetiva e segura sobre o próprio Senhor. Um texto que pode nos ajudar sobre isto, e o mesmo autor que citei anteriormente, ele vai nos ajudar explicando o seguinte. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Veja o que diz. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz assim: o seu poder divino, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí ele vai dizer então, observe 4 coisas sobre este versículo. Deus realmente nos deu uma revelação de si mesmo e de sua vontade, ele está falando isso baseado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Primeiro, Deus realmente nos deu uma revelação de si mesmo e de sua vontade. Segundo, sua revelação é abrangente, referindo-se a tudo relacionado à vida e ao pensamento. Terceiro, o conhecimento de Deus encontrado nesta revelação é um conhecimento que é verdadeiro. O conhecimento de Deus baseado na palavra é verdadeiro. E quarto, somente aqueles a quem ele chamou para ser seu povo podem reconhecer a verdadeira verdade e a autoridade abrangente desta revelação de Deus. A Bíblia, essa revelação, vai nos ensinar a verdade sobre o próprio Deus. Ela é totalmente confiável e somente aqueles que foram salvos, aqueles que têm o conhecimento de Cristo, são aqueles que verdadeiramente conhecerão ao Senhor e poderão reconhecer esta palavra como verdadeira e que nos ensina tudo aquilo que precisamos crer acerca de Deus, bem como acerca da sua própria obra. O mundo pode ter um conhecimento geral de Deus e eles vão entender, olha, Deus existe. A revelação geral, nós falamos sobre isto, a revelação geral ela é universal. Quando você olha para a criação de Deus, você vê que existe um Criador de todas as coisas. E os homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não tem algum tipo de conhecimento de Deus. Mas o conhecimento objetivo de Deus, mais concreto, real, e que é um conhecimento que conduz o homem à salvação, é o conhecimento dele à luz da sua própria palavra. E a Bíblia começa nos apresentando a verdade de que Deus existe. E a gente não precisa ficar tentando provar isso para absolutamente ninguém. O conhecimento da Bíblia e a revelação de Deus na Bíblia é um conhecimento que você vai ver que a Bíblia não vai ficar tentando provar que Deus existe.
A Bíblia pressupõe a existência de Deus. A Bíblia não começa dizendo assim, eu vou provar a você que Deus existe. No princípio, ele com seu poder criou. Não. A Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Que todos os homens estejam conscientes disso e aceitem esta verdade, porque Deus foi o Deus que criou os céus e a terra. Não tenta provar, não tenta argumentar. É um livro que foi entregue ao próprio Moisés e ele vai estar revelando isso em oposição aos falsos deuses em que a nação de Israel estava lidando e encarando. E a revelação de Deus é, eu sou o Senhor, Deus Criador. A Bíblia não tenta provar a existência, a Bíblia pressupõe, a Bíblia declara escancaradamente, Deus, ele existe. Como vai dizer, comentando, Gerhardus Voss, ele vai comentar o seguinte, dizendo assim, por que é que a Bíblia não apresenta nenhum argumento que prove a existência de Deus? Resposta. A Bíblia menciona o fato de que Deus revelou-se ao mundo através da natureza e no coração do homem. E que essa revelação natural testemunha a sua existência. Salmo 19, verso 1, Romanos capítulo 1, verso 20. Mas, além dessas referências da revelação de Deus na natureza, a Bíblia não procura provar a existência de Deus. A Bíblia não apresenta em nenhuma parte nenhum argumento formal que prove a existência de Deus. Em vez disso, ela já começa em seu primeiríssimo versículo assumindo a existência de Deus e vai adiante falando sobre a sua natureza, caráter e obras. Por causa da revelação de Deus no mundo, na natureza e no coração do homem, é natural que a humanidade creia na existência de Deus. Ao começar já considerando que Deus existe, a Bíblia apresenta, na verdade, o maior dos argumentos em prol da existência de Deus. Pois essa admissão da existência dele é a chave que abre os incontáveis mistérios da natureza e da vida humana. Vamos supor que fizéssemos a admissão contrária, de que Deus não existe. Imediatamente o universo, a vida humana, a nossa própria alma, tudo fica soterrado sob trevas insondáveis e mistério. Aquele que não está disposto a já começar reconhecendo que Deus existe, tem a responsabilidade de comprovar que a sua teoria da não existência de Deus ofereça uma explicação melhor e mais crível sobre o universo e a vida humana do que a apresentada na Bíblia. É óbvio que nem os ateus, nem os agnósticos são capazes de o fazer. Quando seguimos a Bíblia e já começamos reconhecendo a existência de Deus como a Bíblia o faz, então todos os fatos do universo convertem-se em argumentos em prol da existência de Deus, pois não existe um único fato em lugar nenhum que possa ser melhor explicado pela negação da existência de Deus do que pelo conhecimento de que ele existe. A Bíblia vai revelar Deus de cara. Foi Deus quem criou todas as coisas. O que a Bíblia então diz, tem a dizer sobre o caráter dos ateus? Ele vai perguntar. E ele responde, citando Salmo 53, verso 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E ele acrescenta, quem nega a existência de Deus é um tolo, porque insiste em continuar negando o maior de todos os fatos. Precisamos entender que na Bíblia o termo tolo envolve a ideia de perversão moral, assim como de fraqueza intelectual. Imagine alguém que viveu a vida toda no Brasil, que negue a existência do governo do Brasil e que alegue que não tem nenhuma obrigação para com esse governo porque nega a sua existência. É claro que alguém assim seria considerado não apenas como falta de juízo, mas também como incapaz de ser um bom cidadão para o seu país. No entanto, mais absurda ainda é a atitude do ateu, que deve a sua própria vida a Deus e, contudo, nega que ele existe e isenta-se de qualquer responsabilidade para com Deus. Loucura. Ele tenta negar a realidade, né? Ele sabe no seu íntimo que Deus existe, mas ele, na sua loucura ou na sua tolice, nega Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia nos revela
Deus. A Bíblia nos ensina sobre Deus. A Bíblia declara isso claramente. Somos chamados a crer no Deus que é revelado na Escritura. E esse Deus que é revelado na Escritura, ele é revelado como um Deus que é Espírito. A Bíblia vai falar sobre este Deus e sobre isso nós falaremos com mais clareza no próximo estudo, onde vamos tratar sobre a pergunta o que Deus é, mas a Bíblia vai falar ensinando que Deus ele é Espírito. Por exemplo, o texto que nos serve para nos ensinar isso é o texto de João, capítulo 4, verso de número 24. Texto muito conhecido, onde a palavra nos diz o seguinte, João 4, 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se ele é Espírito, ele não possui corpo. Se ele é Espírito, ele não possui membros. Mas então, quando a Bíblia diz que Deus ele tem olhos, mãos, pés, o que isso significa? Será que a Bíblia está entrando em contradição? Será que a Bíblia não pode me fornecer um conhecimento real sobre Deus? E o que a gente deve entender é que isso, quando a Bíblia diz que Deus possui olhos ou mãos ou pés de Deus, não significa que ele realmente possua membros como nós possuímos. Nós chamamos esta linguagem, isso é chamado na teologia de antropomorfismo. É atribuir a Deus forma humana. Não que ele tenha, mas é Deus se acomodando à nossa limitação. Ele se fazendo conhecido através de atos, gestos, ações, membros que nós conhecemos, a fim de que nós, como pessoas limitadas, possamos conhecer um pouco mais sobre ele. Não significa que ele possui membros como nós. Deus, como nos diz João 4,24, é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse Deus, que é único, é o nosso Deus Trino, ele também se revela como ele é um só Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. Então a Bíblia nos fala sobre Deus e a Bíblia nos fala que este Deus é um Deus trino. A Bíblia vai nos ensinar quantas pessoas há na divindade. A gente vai olhar isso aqui, irmãos, brevemente, porque tem perguntas à frente que vão tratar objetivamente sobre isto. Mas olha o que diz a Escritura, 2 textos apenas. 1 João, capítulo 5, verso 7. Desconsidere o colchete que você vai encontrar aí na sua Bíblia, nas versões que nós temos, baseadas nas nossas traduções mais comuns. 1 João, capítulo 5, verso 7, nos diz assim. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Alguns vão dizer, porque está o texto em colchete, não é inspirada por Deus. Há certa desconfiança da origem dessas palavras. Mas, meus irmãos, é palavra inspirada de Deus. O que o texto está dizendo é que há um Deus que é trino. Há 3 que dão testemunho no céu. Deus o Pai, Deus o Filho, que é a palavra, o verbo, que é encontrado lá em João capítulo 1, e também o Espírito. Eles dão testemunho e estes 3 são um. Um outro texto que vai falar acerca da Trindade de modo claro, né? A gente pode ver tanto a Trindade sendo revelada no batismo de Cristo, né? Nós vamos ver Deus o Pai falando, nós veremos o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Cristo e o próprio Cristo. As 3 pessoas da Trindade envolvidas ali no próprio batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas podemos olhar também que a Trindade Santíssima ela é revelada também na bênção que nós recebemos de Deus ao final do culto. Como no culto público, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Olha o que diz a Escritura. Colocando as 3 pessoas da Trindade na mesma categoria de quem nós recebemos a bênção. E veja, é dito assim, 2 aos Coríntios 13, 13.
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você pode pensar no batismo ou na ordem de Cristo, na grande comissão, que devem sair então para proclamar o Evangelho em todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colocados então as três pessoas da Trindade na mesma categoria, são Deus, como nós veremos mais à frente, da mesma substância ou essência, iguais em poder e glória. Então a Bíblia nos ensina não somente a existência de Deus, mas a Bíblia nos ensina que esse Deus é trino. Sobre isso nós falaremos melhor à medida que a gente for caminhando nas perguntas do catecismo. Mas a Escritura não nos revela somente algo sobre Deus ou sobre o Deus que é trino. A Bíblia vai nos falar também sobre suas obras. Então a Bíblia vai falar sobre os decretos de Deus e vai falar também sobre a execução dos decretos de Deus. Sobre isso nós falaremos mais claramente também mais à frente. Mas nós veremos que os decretos de Deus são a vontade eterna do Senhor. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Esse decreto eterno de Deus, ele é aplicado ou executado no tempo e no espaço, no mundo, através das obras da criação e da providência, sobre as quais nós também falaremos mais à frente. Mas a Bíblia fala sobre os decretos de Deus e veremos aqui brevemente para concluirmos o nosso estudo. Atos, capítulo 15, versos 14 e 15 e verso 18. Atos, capítulo 15, versos 14 a 15 e o verso 18. Diz assim: Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí, verso 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Apontando para a ideia de que o Senhor que determinou todas essas coisas no seu conselho eterno. O decreto de Deus, aquilo que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo, ou até mesmo da nossa própria criação. Tudo foi decretado antes, como vai nos dizer o profeta Isaías. Isaías capítulo 46, versos 9 e verso de número 10. Ainda falando sobre os decretos de Deus. Isaías 46, versos 9 e 10, diz assim a Escritura Sagrada. Vou ler a partir do verso 8. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Um texto que fala claramente sobre o conselho eterno do Senhor, o seu decreto de um Deus que determinou todas as coisas na eternidade. E ele faz tudo isso e absolutamente todas as coisas, como vai nos dizer a Escritura, segundo o conselho da sua vontade. Então Deus ele não é pego nunca de surpresa, Deus nunca decide algo agora. Tudo o que acontece foi determinado por ele e nada escapará do seu decreto eterno. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Mas agora pensando brevemente sobre a execução dos decretos de Deus. E vamos olhar apenas uma referência e nós concluiremos nosso estudo. Atos, capítulo 4, versos 27 a 28.
Atos, capítulo de número 4, versos 27 e 28. Diz assim a palavra: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então note que Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se voltaram contra Cristo e fizeram todo o mal que fizeram contra Cristo, nosso Redentor. Fizeram isto inclinados por causa da sua própria pecaminosidade, do seu próprio coração duro? Também. Mas fizeram tudo o que fizeram, sobretudo por causa do decreto eterno de Deus. O texto nos diz, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão, a mão do Senhor e o teu propósito predeterminaram. Então note que não somente a morte de Cristo estava determinada pelo próprio Senhor na eternidade e aconteceu, mas absolutamente todas as demais coisas neste mundo, na nossa vida, na nossa família, na nossa nação e em todo canto. Absolutamente nada foge ou escapa do decreto eterno do Senhor. Então, esse Deus que é revelado na sua palavra, que é um Deus triuno, ele vai se revelar como um Deus que é verdadeiramente soberano. E ele não vai ser de forma alguma coagido por alguém, coagido por mim ou por você, para fazer algo. Ninguém nunca, jamais poderá dizer para Deus fazer alguma coisa, como algumas pessoas em algumas igrejas bagunçadas por aí tentam ordenar Deus nas suas orações a fazer alguma coisa. Porque Deus é soberano. Ele é livre em todas as coisas. E foi exatamente o que ele determinou que nós experimentamos hoje. Muitas vezes para nós parece uma coisa ruim o que experimentamos hoje. E nós entendemos, puxa, Deus decretou tudo, Deus determinou todas as coisas, mas eu experimento coisas que são difíceis na minha vida. Deus determinou tudo isso. E o Deus que determinou tudo isso é um Deus que é bom. Quando a gente se lembra daquele que decretou tudo, a gente tem que se recordar de quem Ele é. Se Deus ele é infinitamente bom, como revela a palavra, e nós veremos, se Ele é infinitamente misericordioso, se Ele é infinitamente gracioso, todos os atos dele em favor de nós expressarão a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça. Pode ser que para nós, o que nós experimentamos hoje, que é fruto do decreto de Deus, seja, na nossa perspectiva horizontal, algo ruim. Como talvez pareceu, e pareceu na realidade, para muitos dos discípulos, quando contemplaram Cristo sofrendo, sendo rejeitado, esbofeteado, esmurrado, cuspido, lançado numa cruz e morrendo. Na perspectiva apenas terreno, horizontal, aquilo parecia a maior tragédia do mundo. Mas, olhando de uma perspectiva vertical, de um Deus que em sua graça, bondade e misericórdia decretou todas as coisas, aquilo é o maior ato de misericórdia, amor e bondade de Deus para com pecadores indignos como nós. Tudo isto que aconteceu com Cristo é fruto da misericórdia do Senhor. E foi porque Deus decretou isso e encaminhou tudo desta forma, e Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação, que nós somos salvos. Tudo então está lá, decretado, antes que o mundo existisse. E foi exatamente antes que o mundo existisse que esse Deus nos amou com um amor eterno. Então nós, se Deus permitir, nos próximos estudos vamos falar mais sobre Deus, seus atributos, suas obras, decreto, criação, providência e uma série de outras coisas relacionadas ao Senhor, a que nós temos para aprender esta aula
é basicamente uma aula introdutória a tudo aquilo que nós ainda veremos com mais detalhes à frente, se Deus permitir. E aqui nós concluímos. Algum irmão tem